Vamos seguir então nesse assunto, porque sobre essa decisão do Copom, vamos falar agora com o economista-chefe da Ativa Investimentos, o Héctor Sanches, para analisar essa decisão do Copom e também repercutir a taxa de juros americana nessa chamada então super quarta. Muito boa noite, já gostaria de começar te perguntando se foi uma decisão acertada e, a princípio, a primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, parece que ele não cedeu à pressão do presidente Lula, né, que o indicou para que fosse reduzida a taxa de juros, que foi uma grande reclamação do presidente ao longo de todo o ano passado e até do ano retrasado, né? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Pois é, a reunião do Copom de hoje seguiu o script que havia sido desenhado lá em dezembro, seja na ação, que foi uma elevação de 100 bips, seja na comunicação. Eles mantiveram aí o compromisso de que em março nós teremos uma nova elevação de juros, outra vez de 100 bips, e aí abrindo, se desamarrando um pouquinho lá para além daquela reunião. Esse compromisso de 200 bips, né, ou seja, de 2 pontos percentuais, tanto para janeiro 100 quanto 100 para março, ele foi um processo de transição suave. E agora essa maioria formada e encabeçada aí por Gabriel Galípolo veio e assinou embaixo e mais uma vez reiterou o compromisso do regime de metas de inflação e deixou essa perspectiva de que a Selic vai seguir o curso. Aqui na Ativa a gente projeta até algo ao redor de 15% de juros em meados de 2025. E o Banco Central americano, que interrompeu a sequência de 3 cortes consecutivos e manteve as taxas, então, de juros, né, por lá, na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, resistindo até mesmo às pressões também do Donald Trump. Quais são os reflexos no Brasil? O Fed conseguiu se esquivar muito bem dessas pressões, né? Não deixou que a sua decisão fosse politizada por Donald Trump. Até na press conference, o Jerome Powell fez questão de refutar questões que viessem suscitando possibilidades sobre o governo Trump. Então, o Fed conseguiu se esquivar muito bem disso. Agora, essa manutenção de juros num patamar elevado, mediante esse compromisso, essa necessidade de convergência da inflação para a meta lá dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos é 2, ele faz com que haja um fortalecimento do dólar. Aliás, a gente já tem assistido esse fortalecimento do dólar globalmente. E os fluxos de recursos que, quando o juro lá, quando a remuneração nos Estados Unidos cai, eles vão para economias outras que estão remunerando mais, eles acabam ficando nos Estados Unidos e, consequentemente, há uma depreciação da moeda em termos globais. Quem sofre mais acaba sendo o emergente, consequentemente, a inflação aqui no Brasil, que é um problema, fica maior também. Agora, uma coisa que é fato e que vocês comentaram há pouco, o Brasil vive uma crise de confiança. E crise de confiança é um dos piores cenários possíveis para uma economia, é o pesadelo do economista. Por quê? A crise de confiança de matriz fiscal faz com que as expectativas de inflação se elevem, faz com que o câmbio se eleve, faz com que o juro se eleve, mas a atividade cai. Então é o cenário, é o pesadelo, a tempestade perfeita, né? Porque tudo que a gente não quer que ocorra com uma nação acaba ocorrendo e tudo de uma vez. A gente tem assistido os índices de confiança da economia desarmando, né? Então indústria, comércio, consumidores estão todos desarmando. E aqui a gente deve assistir o próximo reflexo disso é sobre a atividade, ou pelo menos sobre a expectativa do PIB, que aqui na Ativa a gente tem só 0,9. O mercado ainda está um pouquinho mais quente do que isso, mas vai encomendando taxas menores de PIB mediante a impossibilidade do governo gastar e o receio do investidor, né, do investidor privado colocar dinheiro na economia. Essa desconfiança é geral, né? Bom, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas também, começando pela Dora Kramer, para que possa fazer pergunta. Boa noite, Héctor, tudo bem? Olha só, é a quarta elevação, né? Já estava prevista, é a quarta elevação e a inflação não cede, ao contrário, a inflação subiu, agora 5,5%, né? É a projeção. E o governo, que aí a gente já falou a beça, inclusive com você, sobre a lição de casa, tem que atuar no fiscal, mas o governo não dá a menor sinalização, ao contrário, de que vai atuar. Ficamos aonde, Héctor do céu? Estamos numa encalacrada sem saída?
Exatamente, é o pensamento exatamente esse. Estamos sem saída. Institucionalmente, de acordo com o livro-texto, né, o que os economistas estudam na faculdade, o Banco Central ele tem que seguir o seu compromisso no regime de metas de inflação, ou seja, mais inflação, mais juros, independente do motivo. Só que, como você pontuou, nós estamos vivendo um problema de matriz fiscal, ou seja, estamos gastando mais do que arrecadamos. É o pé no acelerador e um pé no freio. Todo mundo que tem a oportunidade de dirigir sabe que quando você faz esses dois movimentos ao mesmo tempo, além de você não andar com a frequência, com o ritmo que você esperava, você vai desgastando o motor, desgasta pneu, estraga o carro, risco de fundir o motor. Então é esse o problema de políticas econômicas antagônicas. Enquanto o fiscal vai expandindo, o monetário vai tentando recolher a economia, pois está expandindo muito rápido. E quem sofre, acaba sofrendo, é o Brasil, que torna insustentável a sua perspectiva econômica. Então é esse lamaçal, essa areia movediça que esse antagonismo de política econômica coloca a gente, Dora. Kobayashi. Olá, Ettore, boa noite a você. Prazer te receber. Ettore, a gente viu o Copom mais uma vez atendendo às expectativas e subindo em 1 ponto percentual, tal como já tinha contratado lá atrás na última ata que foi divulgada na ocasião anterior. E então a gente pode acreditar que para a próxima oportunidade também teremos mais 1% de alta, porque isso também já havia sido prometido. Eu quero entender como isso pode ser uma oportunidade para investidores, para quem tem o seu dinheiro investido, porque a gente sabe que a Selic é uma base de cálculo, um indexador para alguns investimentos. Como você pode mostrar alguma coisa boa nisso tudo para alguém que possa investir o seu dinheiro? Diversos são os canais, né? Principalmente quando a gente pensa em política monetária clássica. A primeira é quem consegue ter um dinheiro guardado, fazer esse investimento de curtíssimo prazo com uma remuneração de 15%. Né? Então, quando a Selic vai subindo, hoje está em 13,25, é a Selic corrente, mas a perspectiva é que ela vá avançando e a gente consegue uma excelente remuneração para títulos públicos, que é o menor risco da economia, né? Então, por que a gente fala que é o menor risco da economia? Porque se o país quebrar, as empresas já terão quebrado há algum tempo. Então, o menor risco da economia brasileira, o risk-free, é o título público, com uma remuneração elevadíssima. Outras oportunidades também são muito bem acolhidas, inclusive no que toca a ações, Kobayashi, principalmente aquelas chamadas defensivas, que são empresas que têm um rendimento melhor mediante a uma Selic mais alta. O clássico dos clássicos: bancos. Quem quer comprar dividendo, né? Quem quer comprar uma ação de longo prazo, né? Nada de curto prazo nesse caso, e buscando uma remuneração, um dividendo legal, pode entrar em ação de banco no chamado setor defensivo da Bolsa. Então, existem muitas oportunidades nesse setor. Quer mais uma? E aí eu vou trazer uma teoria que eu já falei com a Dora em outra oportunidade, que é: esse 2024, 2025 é muito parecido com 2014 e 2015, quando a gente viu uma desaceleração da atividade, problemas de crise de confiança e tudo mais. À época, e trazendo então o passado, se ele servir de um bom preditor, à época, títulos atrelados a crédito agrícola remuneraram muito bem. Aí a gente vai falar de LCA, né, que tem uma boa remuneração, e a perspectiva para esse ano é também muito boa, com uma safra muito boa aí vindo do agro. Bom, nós conversamos com o Ettore Sanches, ele que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan e pelos esclarecimentos. Obrigado, até a próxima. Até.